Olá, seja bem-vindo. Encerrando a nossa série de entrevistas sobre a depressão, hoje vamos falar sobre as melhores formas de tratar esse transtorno. Eu converso com a psicóloga Chayane Philipsen. Ela é pós-graduada em dor, mestre em ciências e fala conosco de Santa Terezinha de Itaipu. Tudo bem, Chayane? Tudo bem, Edenilson. Só para a gente relembrar, quais são os 3 tipos mais comuns de transtornos de depressão? Os tipos mais comuns de depressão, de acordo com o DSM, né, eles podem ser classificados como depressão leve, moderado e grave. No transtorno de depressão leve, como deve ser o tratamento? Em todo caso de depressão, inclusive na depressão leve, é indicado psicoterapia e um acompanhamento com o psiquiatra. Mesmo nesse caso, já é indicado o uso de medicação em paralelo com a psicoterapia? Nós, como psicólogos, a gente encaminha esse paciente para avaliação, mesmo em alguns casos de depressão leve. Mas quem vai indicar se é necessário ou não a medicação é apenas o médico psiquiatra. E no caso da depressão moderada, qual é o tratamento? Na depressão moderada, assim como na depressão leve, é indicado psicoterapia, né, um acompanhamento com psicólogo, uma avaliação do médico psiquiatra. Nesses casos, é mais comum que o paciente já faça uso de alguma medicação e também pode ser inserido alguns outros tipos de tratamento com outros profissionais da saúde. E quando o diagnóstico é, então, de transtorno de depressão grave ou severo? É importante a gente saber que na depressão grave, o paciente ele pode apresentar alguns sintomas a mais do que a gente está acostumado a ver, né? Que é o de isolamento, de desânimo. Na depressão grave, o paciente ele pode apresentar agressividade, sintomas psicóticos em alguns casos, e o pensamento de morte é muito recorrente. Então, nesse caso, não é possível um tratamento sem uma intervenção do médico psiquiatra, um acompanhamento em psicoterapia com um psicólogo, e aí a gente não consegue caminhar sem inserir a rede de apoio desse paciente nesse tratamento. Além do psicólogo e do psiquiatra, que outros profissionais podem se juntar a esses dois, né, para melhorar, ter um tratamento mais eficaz com os pacientes de transtorno de depressão maior? Hoje em dia, a gente utiliza muito o acompanhamento da terapia ocupacional, né? Porque eles trabalham muito qualidade de vida e a reinserção das atividades diárias do paciente nesse período, que muitos deixam de praticar, né, suas atividades básicas, então eles trabalham isso. O educador físico, no auxílio na atividade física. No início do tratamento é muito difícil já o paciente se inserir numa atividade física, mas é recomendado, então o educador físico também pode auxiliar. E também, hoje a gente sabe muito da relação intestino-cérebro, né? O quanto as bactérias que tem no nosso intestino influenciam no nosso humor e no funcionamento cerebral. Então, um acompanhamento com uma nutricionista também é de grande valia. Uma vez que o paciente consegue modular, né, essas sensações ruins com o medicamento, ele já pode abandonar a terapia ou não? De forma alguma. É importante que continue com o tratamento. Geralmente, o tratamento psicoterapêutico e o tratamento medicamentoso, eles são concomitantes, né? Eles caminham juntos. E a alta, seja de um ou de outro, deve ser feito somente com a orientação do profissional que está conduzindo esse tratamento.
E não necessariamente essas duas altas serão ao mesmo tempo. O paciente pode primeiro abandonar a medicação e depois a psicoterapia, ou o contrário, né? O psicólogo decidir em conversa com o paciente que ele já está pronto para seguir sozinho e por mais algum tempo ele ainda continua fazendo uso da medicação de acordo com as orientações do psiquiatra. Qual a importância da atividade física para o tratamento da depressão? A gente sabe que a atividade física, ela libera os hormônios que a gente chama de hormônios bons, né? Serotonina, tudo isso no nosso cérebro. Então, tem uma grande importância nas sinapses e em tudo que precisa ocorrer no cérebro do paciente com depressão para que ele melhore. Então, o hábito da atividade física, quando ele se torna recorrente, ele facilita tudo isso, sem contar que melhora a disposição do paciente, diminui dor no corpo e tudo isso auxilia nesse processo terapêutico. A terapia ocupacional pode ser uma boa aliada no tratamento? Hoje em dia é uma terapia muito utilizada no tratamento da depressão, porque eles ajudam esse paciente a desenvolver a socialização e às vezes reconectar esse paciente com seu familiar, né, que ele acabou se afastando durante esse processo de depressão que ele está passando, realizando atividades de vida diária que vão contribuir para a melhora do seu desempenho no trabalho. Qual a importância do paciente ter uma rede de apoio para a melhor condução desses tratamentos? A rede de apoio ela é de extrema importância. É muito difícil a gente conseguir um sucesso do tratamento quando não existe essa rede de apoio. A gente sempre explica para os familiares que ele vai estar em psicoterapia 1 hora por semana, 2 talvez, né? Mais 1 hora, uma vez por mês com o médico psiquiatra. Todo o resto do tempo ele está acompanhado dessa família, dessa rede de apoio. Então são eles que vão dar esse suporte para o paciente, né? Acolhendo, ouvindo. E a gente sabe que para essa família, para essa rede de apoio, às vezes é uma situação difícil, porque eles não conseguem entender muito bem o que é que está acontecendo. Então, inserir essa rede de apoio, até mesmo com orientações sobre o paciente, sobre o tratamento, é muito importante. Quando a pessoa não quer falar sobre a depressão, mas ela é visível aos olhos tanto de amigos quanto de familiares, como eles devem agir para ajudá-la? A gente sabe que falar de emoções é difícil para qualquer pessoa, né? A gente já tem um preconceito em falar das nossas emoções. Então, quando a pessoa não quer falar, a gente sempre orienta que essa rede de apoio vá sensibilizando aos poucos esse paciente, essa pessoa, né, que não está aceitando o tratamento. E é muito importante que essa rede de apoio sempre diga para essa pessoa aonde ela pode procurar ajuda, né? Se é na unidade básica de saúde, se é no hospital, se é com o próprio familiar, para que quando essa pessoa entenda que realmente ela precisa de ajuda, ela saiba onde procurar. E que cuidados, então, essa rede de apoio precisa ter para não cair em tratamentos alternativos e que, de fato, não resolvem o problema da depressão? A gente sempre fala que os melhores profissionais para o tratamento da depressão é o psicólogo e o médico psiquiatra. A gente sabe que hoje em dia existem muitas pessoas com receitas milagrosas para curar a depressão e a gente sabe que isso não funciona. Então a gente sempre orienta a procurar um psicólogo ou um psiquiatra que seja de confiança, né? E que esses dois profissionais possam passar as orientações necessárias para realizar esse tratamento. Quando a depressão fica tão grave a ponto da pessoa precisar ser internada? Nos dias de hoje, as internações geralmente ocorrem quando essa pessoa está oferecendo ou risco de vida para outras pessoas
ou um risco de vida para ela mesma, né? Aí, em alguns momentos, é optado por essa internação, que hoje em dia, em média, se fica 45 dias internado até a redução desses sintomas, para a pessoa poder voltar ao seu convívio. Não é mais comum a pessoa passar meses internado igual era antigamente. Se o paciente apresentar alguma ideação suicida, como deve ser o comportamento do médico, do psicólogo e da rede de apoio? Primeiro, o profissional para quem esse paciente relatou, né, esse pensamento de morte. Alguns pacientes têm só o pensamento, outros já planejaram, né? Então, quando o profissional que está atendendo essa pessoa está ciente disso, ele deve primeiramente orientar a família sobre isso, porque esse paciente não pode ficar sozinho, né? Então, essa rede de apoio vai ter que agir, vai ter que ser intensificado esses cuidados com esse paciente. E aí, a gente usa o contrato de não suicídio, a conversa sobre essa possível internação, né? Às vezes, o paciente precisa ser levado para uma UPA ou um pronto-socorro para que seja feita uma medicação para que ele se acalme e depois ele retorne para sua casa. Cada caso é um caso, mas no geral é isso. Quais as dicas você dá para essa rede de apoio ficar bem orientada quando for buscar ajuda para um ente querido, um amigo que está em depressão? A primeira dica é entender que a depressão precisa ser vista como uma doença. A gente tem muito esse preconceito de que depressão não é doença, que é falta de vontade, né? Então, não, depressão precisa ser vista como uma doença e precisa ser tratada como tal. A rede de apoio, entendendo isso, a gente já tem um grande passo. Hoje em dia, é possível encontrar informações de qualidade muito fácil, né? Seja com os profissionais da saúde ou até mesmo em sites que sejam confiáveis. Então, sempre que necessário, está buscando esses profissionais que estão por perto, que o paciente conheça, para receber as orientações necessárias e que esse tratamento flua da melhor maneira possível. Chayane, obrigado pela entrevista. Imagina, é sempre um prazer falar de um assunto tão importante para a saúde mental e sigo à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.